o melhor que ele puder para fazer o Palmeiras vencer esse ano, independentemente do número da camisa. Falou também da ausência do Tietê, né, que foi o grande parceiro dele ano passado, essa dupla Moisés e Tietê, deu muitas alegrias aos palmeirenses. Ele disse que até brincou com o Tietê e falou, poxa, agora que eu estou voltando, você se machuca. Só para a gente explicar por que o Moisés não tinha estreado até agora, rapidinho. O Moisés ele tinha feito uma cirurgia no começo do ano passado, logo que ele chegou, ele fez alguns jogos na pré-temporada, aí se machucou e ele colocou 2 pinos no pé. Aí agora, nas férias, ele aproveitou para tirar esses pinos. Durante todo o ano passado, ele estava jogando ainda com esses pinos, fruto de uma cirurgia que ele tinha feito no começo do ano passado. Então, nas férias, ele tirou. Então, por isso que o processo de recuperação dele e a pré-temporada dele demoraram um pouquinho mais. Mas na segunda-feira, quando a gente mostrou aquele jogo treino aqui contra o Nacional, ele já estava jogando normalmente, se movimentando normalmente. Então, pode esperar, boa notícia para a torcida palmeirense. O Moisés vai jogar sim contra o São Bernardo. E não é só ele, quem também vai aparecer na lista aí do Eduardo Batista é o Mina, também participou do jogo treino, também foi super bem. Então a gente fica na expectativa se ele vai usar o Vitor Hugo com o Mina ou o Vitor Hugo com o Edu Dracena, dependendo de como o Mina estiver se sentindo para essa partida, se ele está 100% ou não. Mas é isso então, 19 mil ingressos foram vendidos até agora para o jogo de amanhã e o Palmeiras já está nessa expectativa e afinal de contas, com o Eduardo Batista pressionado, porque quer vencer em casa e conseguir os 3 pontos para espantar de vez aí esse clima estranho e seguir em paz a pré-temporada, aliás, o Campeonato Paulista, antes da estreia na Conmebol Libertadores Bridgestone. Prieto. Ô Lara Mota, a gente sempre precisa ir atualizando todas as informações. Estamos aqui, o Ribeirão também, falando agora a respeito do time do Palmeiras. As coisas vão acontecendo, as informações vão chegando, você fica sabendo aqui no Boa Tarde Fox. Borja é uma das principais estrelas do time do Palmeiras hoje, né? Inclusive, aqui a gente acaba... O Ribeirão matou a charada. A Lara disse que o time do Palmeiras hoje treina lá no Allianz, então, por essa razão, né, esta publicação do Borja, todo relax aí no Allianz Parque e não na academia. Então a foto aí é Instagram, né, Ribeirão? É Instagram, ele postou essa foto no início da tarde. Então, provavelmente, ele chegou ao Allianz Parque, estava conhecendo as dependências do estádio palmeirense, aproveitou para sentar nessa poltrona que parece ser bem confortável. É boa. Né? E ele também está bem à vontade e pode ter sido a primeira vez. A gente não tem as imagens do treino porque é um treino fechado, mas pode ser a primeira vez que o Borja atua no Allianz Parque, né? A primeira vez que ele treina e bate uma bola no gramado, que é a casa do Palmeiras. Tá, e o Borja, então, Lara, pergunta para você, Borja não joga o Campeonato Paulista? Não está inscrito e nem será? Não por enquanto. Não por enquanto. Muita gente ficou na dúvida se ele podia ser ou não inscrito na vaga do Fabiano, que tem uma lesão que vai demorar aí pelo menos 6 semanas para ser curada, é uma lesão na coxa direita. Só que como é uma lesão muscular, ela pode até ter um prazo menor e o Palmeiras precisaria comprovar com exames que é uma lesão grave a ponto de o jogador não conseguir retornar antes do fim do campeonato. A segunda partida da final do Campeonato Paulista é no dia 7 de maio e o Fabiano volta em março ainda. Então isso não seria possível. Aí o Borja pode ser inscrito quando? Quando houver aquela mudança de fase, que aí os clubes podem substituir algumas peças. Só que isso também só é lá em abril. Então agora, esse finzinho de fevereiro aí e todo o mês de março é só na Conmebol Libertadores Bridgestone mesmo que a torcida vai poder ver o Borja em ação. Vai demorar um pouco para ele poder ser inscrito no Campeonato Paulista, para não ficar nenhuma dúvida para quem está em casa assistindo a gente. Prieto. Tá. Ô Lara, você disse que o Palmeiras hoje se prepara lá no Allianz Parque, né? O palco do jogo da próxima rodada aí do Campeonato Paulista. Você está na academia, que não é longe, é perto. Né? Na zona oeste de São Paulo, a academia do Palmeiras, ali na Barra Funda, e o estádio é muito próximo, é só atravessar uma ponte ali, a marginal do Rio, e você já está no estádio do Palmeiras. E aí para o torcedor que está assistindo e tal, e por que você não está lá no Allianz? Por que não está lá se o time está treinando lá? Não pode entrar, não pode ver o treino do Verdão hoje? Não, hoje o treino é fechado mesmo, a imprensa não teve acesso a esse treinamento e a gente sabe que isso é um hábito já dos treinadores, né? De na véspera de alguma partida
não mostrar o treino, porque normalmente é quando eles corrigem posicionamento, é quando eles definem a equipe titular e na maioria das vezes não é interessante para eles revelar isso muito antes da partida, até porque daí o adversário se prepara. Aliás, Preto, por falar em adversário, nessa conversa com o Moisés, teve uma resposta dele que foi muito interessante, porque eu estava perguntando para ele justamente da concorrência, né? Porque chegaram tantos reforços ali para o meio-campo, como é que ficava essa concorrência? Agora, já que ele está entrando no time depois, tem que buscar de novo um espaço que ele acabou perdendo nas primeiras partidas. E ele me disse que não tem preocupação nenhuma com a concorrência, porque isso até estimula. E não foi nada humilde, viu, em dizer que muitas vezes, quando eles jogam time titular contra o time reserva do Palmeiras, eles encontram mais dificuldade do que contra alguns adversários, porque o Palmeiras tem um elenco tão forte que se você está no time titular e joga contra o reserva, às vezes é mais difícil no treino do que na partida. Então isso acaba elevando o nível do futebol do Palmeiras e, claro, deixando eles preparadíssimos aí para todas as partidas que eles têm pela frente. Pois é, eu vou te fazer mais uma pergunta. Não perco oportunidades, não. A gente tem a Lara Mota aqui, está na academia e o repórter está aqui trabalhando. Nós vamos perguntando. Vamos perguntando, porque precisamos trazer informações. O presidente viajou, né? Maurício Gagliotti viajou, o Alexandre Matos viajou também. Os caras foram para Barcelona, que é uma cidade linda, maravilhosa, mas foram lá para tratar de negócios com o time do Barcelona. A propósito, corredores aí, alguém falou alguma coisa? Tem alguma informação, alguma especulação dessa viagem dos dirigentes palmeirenses, Lara? Não, hoje não apareceu ninguém da diretoria por aqui, Prieto, mas a gente até perguntou para o Moisés na coletiva, porque é legal a gente explicar o que eles estão fazendo lá em Barcelona. Os dois viajaram, até para ter uma aproximação maior com a diretoria do Barcelona. O Palmeiras sempre teve um bom relacionamento com o time catalão, mas porque já se sabia, desde quando o Mina foi contratado, que ele teria despertado o interesse também do Barcelona. E aí, nas negociações para que ele viesse para o Palmeiras, viesse para o Brasil, foi colocada uma cláusula de preferência. Então, o contrato do Mina com o Verdão vai até 2021, até o fim de 2021, mas existe uma cláusula de preferência para o Barcelona, para o caso dele sair do Palmeiras e ter que ser negociado com o mercado europeu, por exemplo. Aqui no Palmeiras se acredita que ele fique pelo menos até o final de 2017 no clube, mas já haveria uma intenção do Barcelona de contar com esse jogador o quanto antes. A gente tem ouvido crescer tanto nos últimos tempos os rumores, por exemplo, de que o Piquet quer se aposentar, então o Mina poderia de repente ser um substituto. Então a diretoria palmeirense, na figura aí do presidente Maurício Gagliotti e do Alexandre Matos, eles foram até Barcelona para ter essa aproximação com o Barça e ter essas já primeiras conversas para tentar garantir um pouco mais a permanência do Mina aqui no Palmeiras, para tentar ver se o jogador colombiano fica mais tempo por aqui. E aí a gente perguntou para o Moisés que falta o Mina faria na equipe, porque também foi uma das principais figuras do ano passado. Ele disse que todos os jogadores, claro, são muito importantes e que ficava feliz por saber desse reconhecimento que o Mina estava tendo, mas que o Palmeiras tem um elenco muito forte. Se alguma peça vier a sair, claro, tem peças de reposição. Resta saber se a altura, né? O Mina é um jogador sensacional. E o Alexandre Matos, ele tá com uma fama com o torcedor do Palmeiras de negociador implacável, que já deve ter gente imaginando que ele pode ter ido fazer uma proposta pelo Messi, por que não? Por que não? Por que não? Proposta pode ter. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se ele não trouxer o Messi, viu, Lara? Mas ele garantir um Mina até o final de 2019 já tá bom. Que também é difícil. O Piquet, ele se aposenta, ele tem uma ligação com a Colômbia, país também do Mina, porque ele é casado com a Shakira. Tem família na Colômbia. Tem família. Parte da família dele hoje é colombiana. Tem os avós na Colômbia. Mas então é isso, a Lara Mota trazendo todas as informações do Verdão pra gente, time do Palmeiras. Repetindo então o serviço aí, Palmeiras pega quem, joga quando pelo Campeonato Paulista, Lara? São Bernardo, 7h30 da noite no Allianz Parque. Amanhã ainda tem ingressos disponíveis para todos os setores. 19 mil foram vendidos até agora e eu vou me despedir dando o time para que vocês dois aí também discutam e para que o nosso telespectador possa já projetar aí esse Palmeiras que vai entrar a campo na terceira rodada e que deve ter o Fernando Praz, o Jean, o Vitor Hugo e o Mina, ou Vitor Hugo e Edu Dracena, Zé Roberto, Felipe Melo, Moisés, muito provavelmente, Guerra, Dudu, Roger Guedes e o William Bigode lá na frente jogando no ataque. Legal, Lara. Vou fazer o seguinte, Lara, você conhece Ceará Mirim? No Rio Grande do Norte?
Nunca esteve por lá? Pois é, eu quando me perguntam, você prefere ir para uma capital narrar um jogo ou para uma cidade mais afastada? Eu prefiro ir para a cidade mais afastada, para conhecer outra cidade, né? Porque, por exemplo, Natal eu já conheço, Ceará-Mirim eu não conheço. Cadê o Ricardo Lai? Olha aqui o Ricardo Lai. Quer perguntar alguma curiosidade sobre Ceará-Mirim para o Ricardo Lai, Lara Mota? Já está ao vivo com a gente aqui, inclusive dentro do estádio onde teremos hoje Globo e Fluminense pela Copa do Brasil. Depois de 10 anos que levantou o caneco tricolor das Laranjeiras, vai para mais uma edição da Copa do Brasil. Lara, na sua despedida, pode mandar um abraço aí, pergunta qualquer coisa para o Ricardo Lai. Fique à vontade. Obrigada, Preto. Um abraço para você e para o Ribeirão aí também. Lai, bom trabalho, boa sorte. Conta um pouquinho a história desse estádio aí para a gente, porque normalmente os estádios